Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Deus fez um plano perfeito em todos os detalhes. Nós estamos estudando aqui e vendo coisas maravilhosas, porém, isso é um pouquinho do que a nossa mente pode entender, porque é tão profundo que nós não conseguimos dimensionar a grandeza de Deus, a grandeza da sabedoria dele, a riqueza com que ele preparou esse plano para nos salvar. E aí por isso que chega no final do 11 que diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele fez, toda a honra é dele, toda a glória é dele, foi ele que nos salvou, foi ele que fez tudo por nós. E aí começa o 12 já emendando. Então, mediante tudo isso, se é por ele, para ele são todas as coisas, então rogo-vos, irmãos, ele faz um apelo a cada um de nós, que a gente pegue e apresente o nosso corpo, a nossa vida no sacrifício, como um sacrifício a Deus. Que a gente cultue a Deus não somente um dia da semana, um momento da semana, mas que a nossa vida entregue nas mãos de Deus seja um culto ao Senhor dia após dia. E aí ele fala para a gente transformar a nossa vida pela transformação da nossa mente. A transformação da mente, ela vai trazer para nós a possibilidade de experimentar qual seja a vontade de Deus para nós. E a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. No meio de qualquer situação que surja, por mais difícil que seja a situação que estamos vivendo, nós cremos num Deus que é poderoso e que ele trabalha em nosso favor. E como diz o capítulo 8, verso 28, ele faz com que as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. E agora chegamos então na aula de hoje, capítulo 12, versos 3 a 5. E diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros. Ele fala para a gente o seguinte: se nós apresentamos o nosso corpo em oferta a Deus, como um culto diário, entregando nossa vida, as nossas mãos, a nossa boca, ao serviço do Senhor, transformados por aquilo que está alimentando a nossa mente, experimentando a vontade de Deus no nosso dia a dia, nós temos que lembrar que nós somos um corpo, e cada um de nós tem uma função dentro desse corpo. Nem todo mundo é mão, nem todo mundo é pé, nem todo mundo é olho, e cada parte do corpo ela tem uma função muito importante e não pode ser negligenciada. Teve um exército antigamente que não matava os seus inimigos, só cortava o dedão do pé. O dedão não faz tanta diferença assim, mas tirava o quê? A estabilidade. Teve gente que durante a Segunda Guerra Mundial, para não ir para a guerra, cortou esse dedo, o dedo do gatilho. Todos os membros do corpo têm a sua importância. Todos têm uma devida função e tudo isso encaixando perfeitamente vão funcionar para o bom andamento do corpo. E ele está falando assim: nós todos, que já cremos em Cristo, sabemos o que ele espera de nós, não somos mais escravos do pecado, oferecemos nossas vidas a Deus sobre o altar para servi-lo. Cada um de nós tem a sua função e cada um não pense além do que convém de si. Não ache que porque você tem um dom, você tem uma habilidade, você tem algo que Deus te deu, você é mais importante que o outro. Não ache que você é melhor que outra pessoa porque você sabe ensinar melhor ou porque você consegue fazer certas coisas. Cada um pense com moderação. Por quê? Se temos alguma coisa é porque Deus nos deu. É segundo a graça que Ele nos deu. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é porque Deus teve misericórdia de mim e me alcançou. E para servir a Ele, Ele também me dá dons para que eu possa servi-lo da forma como Ele me colocou dentro do corpo. Versículos 6 a 8, ele vai dar uma lista desses dons que ele vai citar aqui agora, que a gente vai estudar um pouco sobre eles. Tendo, porém, diversos dons, segundo a graça que me foi dada,
Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se em fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, o que exerce misericórdia com alegria. Ele cita 7 dons que Deus dá para as pessoas servirem a Ele dentro do corpo. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua forma de agir. Então vamos passar rapidamente com uma explicação. A palavra profecia é aquele que proclama uma mensagem. Os profetas do Antigo Testamento, eles falavam de coisas que viriam no futuro, sim, mas eles falavam de coisas do presente. Eles traziam o recado de Deus para o povo. Então quem tem o dom de profecia é aquele que proclama, aquele que tem aquele dom da palavra, não só no sentido de explicar, mas convocar as pessoas a uma decisão. Tem aquele que tem o dom de serviço, ou seja, em outras versões fala ministério, que é o quê? Uma disposição em ajudar em áreas práticas. Ele não vai ser bom para estar pregando, para estar ensinando, ele não vai estar à frente, mas é aquela pessoa que põe tudo para funcionar. Ele consegue pôr as coisas na prática, ele vai cuidar da responsabilidade do lanche, ele vai arrumar a cadeira, ele vai deixar o chão limpo, ele sempre está preocupado com que as coisas estejam funcionando na prática. E isso é um dom que Deus dá também. Também tem aquele que tem um dom de ensino, que é explicar a palavra com clareza, de um modo que as pessoas possam entendê-la. Tem aquele que vai ter o dom de exortação, que seria tipo um aconselhamento. Ele vai andar ao lado da pessoa para ajudar a pessoa a poder andar sozinha. Não é criar dependência, é andar junto, ensinando o caminho, mostrando o que é certo e o que é errado para que essa pessoa possa andar sozinha. Não é criar pessoas que são escravas e dependentes somente dele. Ele exorta, ele mostra o caminho, ele aconselha, ele direciona. Às vezes a gente tem a ideia de exortação como dar bronca. Mas aqui no caso é aquele que direciona para uma função, direciona dentro de um caminho. Aquele que contribui, aquele que supre as necessidades financeiras para realizar a obra. Para a realização de muitas coisas precisa bancar o aluguel de uma sala, por exemplo. Então tem aquelas pessoas que têm um dom que eles conseguem ter a condição para suprir as necessidades financeiras. O que governa ou o que preside é uma habilidade para organizar e dar direcionamento para as coisas funcionarem. E aquele que exerce misericórdia é aquele que chora com os que choram, é aquele que atende às necessidades emocionais das pessoas. Veja que num corpo tudo isso é necessário. É preciso aquele que fala de um jeito que as pessoas cheguem ao ponto de tomar uma decisão, mas ao mesmo tempo é preciso aquele que arrume as cadeiras, que limpe o chão, que prepare um lanche. É preciso aquele que ensina para as pessoas terem um conhecimento que vai alicerçar suas vidas. É preciso aquele que ajuda aquele que está precisando de um momento de instabilidade para andar junto, mas às vezes ele está precisando de alguém só para sentar do lado e chorar, e vai ter aquela pessoa que vai ter aquela habilidade, mas também precisa alguém para organizar. E tem gente que Deus dá um dom para pôr essa máquina toda para andar. Ele vai ter aquele direcionamento, dizer, você faz isso, você faz aquilo, a gente pode marcar a reunião para tal hora, a gente pode reunir tal dia. E aquele que vai ajudar com as coisas financeiras, ou seja, tem a ajuda emocional, financeira, prática, do ensino, do aprendizado, de levar as decisões. Um corpo todo funcionando, encaixando cada parte para o bem do todo. Então, cada parte vai funcionar fazendo com que o corpo ande bem e funcione bem. Deus tem dado a cada um que tem o Espírito Santo, recebeu o dom, e é interessante a questão da língua, né? Ele fala que foi dado de graça, a palavra graça é caris em grego. E o dom quer dizer carisma, é uma variação da palavra caris, quer dizer, Deus dá algo para que a gente use para Ele. E se eu estou conseguindo usar e tem sido bom, não é porque eu sou melhor que ninguém, é porque Deus, Ele pegou e me deu um dom nessa área e me capacitou para realizar essa área. Agora tem a questão pessoal. Eu tenho um dom, eu sei o que eu tenho que servir, Deus me deu uma habilidade nessa área. Agora, como que eu vou desempenhar isso? Com qual atitude? Do verso 9 até o final do capítulo a gente vai ver. Verso 9. Alguém lê, por favor. O amor seja sem dissimulação,
Aborrecei o que é mal e afaguei-vos ao que é bom. Sede amigavelmente afeiçoados uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais negligentes nas atividades, ferventes no espírito, servindo ao Senhor. Tá. Pode ser até que o amor seja sem hipocrisia, sem fingimento. Ou seja, exercer o dom sem amor não vai dar certo. A atitude que eu tenho que ter ao exercer o dom que Deus me deu é de entrega, de ajuda àqueles que estão precisando, é de procurar o bem do todo, de procurar a edificação. Então, eu tenho que exercer esse dom em amor. Se eu for presidir, ou seja, eu vou ter o dom de governo, vou organizar alguma coisa. Se eu não tiver amor, em vez de edificar, eu destruo tudo. Se eu vou contribuir para que aquilo aconteça, mas eu uso aquilo para me exaltar, eu vou destruir tudo aquilo que está sendo feito. Então, como que esse dom deve ser exercido? Primeiro, em amor e apegando-se ao bem. Ou seja, apegue-se ao que é bom e não ao que é mal. Apegue-se à atitude correta e não àquela cheia de orgulho. Também fala de preferir o outro em honra, que nem o verso 10 fala, amai-vos cordialmente, preferindo-vos em honra. A tendência natural do ser humano é que ele quer ter evidência e ele quer estar na frente e ele que quer ser o melhor. Mas Deus está falando, prefira o outro em honra. Dê a prioridade ao outro, dê a vez ao outro, ajude o outro na sua necessidade. Se você vai servir com dom, você tem que estar disposto a servir pessoas, preferindo essas pessoas em honra. No 11 fala que a gente deve servir com zelo e com fervor. Fala, no zelo não sejais remissos. Zelo é o seguinte, eu decidi algo, eu quero fazer aquilo e eu quero fazer o melhor possível. Eu não posso fazer de forma relaxada aquilo que Deus colocou diante de mim. Então, ao exercer o dom, deve ser em amor, deve ser preferindo o outro em honra, apegando-se ao bem, ao que é bom e também lembrando que tem que ser zeloso naquilo que Deus colocou diante de mim. Em Jeremias diz assim, ai daquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Também tem que ser fervoroso. A ideia de fervoroso é que aquilo queima dentro de nós. Eu não vou fazer, vou fazer o quê? Me deram essa função, tá louco, tenho que ir lá de novo, não aguento mais. Não, aquilo queima em mim, eu tenho desejo de fazer. Aquilo vem dentro de mim, eu quero de qualquer forma estar servindo ao corpo naquilo que Deus deu para mim. Então eu tenho que ter fervor ao realizar essa obra. E o fervor é aquele ânimo, aquele desejo, aquela entrega para fazer o melhor possível. E aí imagina, vem aqui da hora começar a ficar reclamando, e ficar amuado, dali um pouco todo mundo desanima. A gente tem que ser zeloso e fervoroso ao realizar aquilo que Deus pede de nós. Verso 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Tá. Ele fala assim, regozijai-vos na esperança. Nós temos a esperança da vida eterna. E por que eu tenho a esperança da vida eterna? Porque eu tenho certeza da vida eterna, isso me impulsiona a servir a Deus, para que pessoas conheçam, para que as pessoas saibam, para que as pessoas cresçam. E essa esperança que eu tenho alegria por causa dela, porque eu tenho um ânimo que eu vou estar no céu, me faz ter paciência no tempo que eu estou nesse mundo. Vai ter dificuldades. E no exercer o dom, você vai encontrar algumas dificuldades. Mas a gente é paciente porque eu tenho algo maior me esperando e isso me traz alegria no coração. E perseverante na oração. É interessante que às vezes a gente orar não é difícil. O difícil é perseverar em oração. Você ouve que alguém está doente, está com câncer, está com problema. A gente ora, Deus ajuda essa pessoa. Mas passa um dia, 2, 5, 10, a gente não lembra mais. Porque a perseverança é uma qualidade difícil do ser humano. O mundo está tão agitado que a gente começa a se envolver com as coisas e vai se esquecendo de coisas primordiais e importantes. Então Deus está falando, não somente ore, mas persevere em oração. E a oração é importante no empenho do dom, do desempenho do dom, por causa do seguinte, quando eu estou orando, eu estou lembrando que eu não vou fazer algo, mas eu dependo de Deus. Eu não vou fazer nas minhas forças, porque senão vai dar ruim. Eu tenho que fazer na dependência de Deus. Versículo 13. Compartilhe a necessidade dos santos,
ser dados à hospitalidade. Tá. Compartilhar a necessidade e praticar a hospitalidade é ajudar as pessoas. Se eu sei que tem alguém passando por uma necessidade, precisando de uma ajuda, eu tenho que estender a mão. Ah, mas isso deveria ser feito por quem tem o dom de contribuição. Não, tem que ser feito por todos nós. Quem tem o dom de contribuição tem uma habilidade maior para isso. Mas todos nós devemos exercer no objetivo de abençoar pessoas, de ajudar pessoas, de estender a mão para aquele que precisa. Ah, alguém está precisando de um acolhimento, alguém está passando por viagem. Eu vou hospedar essa pessoa em casa. Nós vamos ver no final, na próxima aula, depois do intervalo, nós vamos ver que pessoas hospedaram Paulo para que ele realizasse a obra. Então ajude, estenda a mão, faça a sua parte. Alguém vai dizer, isso é do dom de serviço. Não, é para todos nós. Todos temos a responsabilidade de ajudar e estender a mão. O verso 14 diz assim, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Pensa que alguém que começa a pegar no seu pé, Deus fala, abençoe essa pessoa. Em vez de orar, Deus, manda um raio na cabeça desse miserável. Em vez de dizer, eu não suporto essa pessoa. Não, Deus, eu quero pedir que o Senhor ajude essa pessoa. Eu quero viver de um jeito que vai incomodar essa pessoa ao ponto de ela falar assim, calma aí, eu estou sendo injusto com ele. Eu vou viver de uma forma a abençoar as pessoas ao meu redor. É interessante quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, ele fala assim, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem, se tu uma bênção. Olha, o seu papel não é se cobrar de alguém que está te perseguindo, que está te incomodando. O seu papel é ser uma bênção, o resto é comigo. Então Deus está falando a mesma coisa para a gente. Abençoe aquele que te persegue, aquele que te incomoda, que o resto é comigo. O seu papel é ser uma bênção onde eu te coloco. Versículo 15. Regozijai-vos com os que se regozijam, e chorai com os que choram. Regozijai-vos, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Compartilhe as pessoas nas suas emoções com as pessoas. Se alguém está feliz, que Deus ajudou essa pessoa, ela está com alguma coisa, uma notícia boa, uma alegria, fique alegre com ela. Se alguém está sofrendo, chore com ela. Ou seja, nós estamos aqui para servir uma outra, e alguém fala, não, isso é por dom de misericórdia. Todos nós devemos ter misericórdia também. Tem aquele que tem o dom, que ele exerce isso de uma forma mais natural, mais forte. Mas também nós devemos nos lembrar que devemos compartilhar com as pessoas as suas emoções. Verso 16, é uma regra básica, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Veja só, tenha um sentimento igual para com as pessoas, não se sinta superior a ninguém. Porque se nós temos alguma coisa é porque é Deus que deu. Se nós somos alguma coisa é porque Deus nos ajudou. Se você tem uma habilidade em uma área e está desempenhando bem um dom, é porque Deus deu esse dom para você. Não seja orgulhoso, seja humilde. Apegue-se ao que é humilde e não ao seu orgulho. Não se ache sábio aos seus próprios olhos, não se ache melhor que os outros. O exercício do dom requer que ele seja feito em humildade. Orgulhou, acabou. Já Deus para de agir. E aí você vai desempenhar aquilo de uma forma totalmente errada. Versículo 17. Não retribuas a nenhum homem mal por mal. Procurai as coisas honestas à vista de todos os homens. Tá. Não retorne o mal com o mal. Não vá lá e se vingue. Não vá lá e cobre aquela situação. Vença o mal com o bem, os próximos versos vão falar. Mas veja só, esforça-te para fazer o bem. Mesmo que alguém fez mal, não vá se cobrar. Não vá se vingar. Deixa isso na mão de Deus. Quando José perdoou os seus irmãos, lá em Gênesis capítulo 50, os irmãos chegam, o pai morreu, José talvez agora vai querer se vingar. Aí vão lá e choram e falam, olha, a gente quer ser os seus servos, José. A gente fez mal lá atrás. E José começa a chorar e fala assim, eu não estou no lugar de Deus. O único que tem o direito da vingança é Deus. Não retorne o mal com o mal. Se alguém te fez o mal, não retorne mal para ele. Esforça-te para fazer o bem. Versos 18
até 21, olha o que diz aqui. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. A única forma de vencer o mal não é se vingando, é fazendo o bem. E quando a gente faz o bem, diz que a gente vai amontoar brasa sobre a cabeça das pessoas. Aquela pessoa vai ficar pensando, puxa, eu estou lá prejudicando, eu estou lá falando mal, eu estou lá fazendo o que é errado, e essa pessoa só retribui em bem. E aquilo vai começar a queimar na cabeça daquela pessoa. Então Deus deixa claro para a gente, não retribua o mal com o mal, retribua com o bem. Capítulo 13. Aqui começa a falar sobre qual é a nossa posição diante da sociedade. No 12 falou, ó, cada um tem um dom, nós vamos servir a Deus, nós vamos entregar nossa vida a Deus, ao serviço dele. Deus quer que a gente exerça isso em amor, em cuidado, em fazer o bem, em estender a mão, em humildade, porque o exercício do dom tem que ser da maneira de Deus e não da minha. Agora, como que eu me comporto então no meio de uma sociedade? E olha como ele começa a falar no capítulo 13, do 1 ao 7, eu vou ler só alguns versos, tá? Então por isso que eu vou lendo e vou parando para explicar. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. A gente fala assim, mas eu não gosto de autoridade. Deus está dizendo o seguinte, você nesse mundo precisa ter autoridade. Se não tem autoridade policial, cada um faz o que quer. Precisa da polícia para ter segurança. Precisa ter autoridade política para quê? Para que as coisas funcionem na cidade. Eu sei que nem sempre funciona direito, mas precisa ter autoridade. Você goste dela ou não. Você votou nele ou não. Precisa ter autoridade na empresa. Precisa uma empresa ser um chefe para comandar aquilo ali. O que vira? Então Deus está falando o seguinte, olha, a gente tem que aprender que, entenda uma autoridade, a gente deve se submeter àquela autoridade. Se submeter não quer dizer necessariamente que você vai concordar com tudo aquilo, mas você se dispõe a cumprir aquela lei que é colocada, para o bem da sociedade como um todo. E nós, como seguidores de Cristo, devemos estar mais preocupados com isso. Vamos continuar lendo, a gente vai entender. Verso 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Quer dizer, Deus colocou a autoridade no mundo para que o mundo tenha ordem. E se eu quero resistir e ser contra, eu estou resistindo o que Deus colocou, que é um sistema que precisa ter autoridade. Eu posso não concordar com certas coisas que certas autoridades impõem. Porém, eu ainda tenho que ter uma atitude adequada para que funcione bem minha vida na sociedade, eu seja um bom testemunho para os meus vizinhos e para as pessoas ao meu redor. Verso 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela. Veja que a autoridade está ali para punir quem faz errado. Se você faz o que é certo, você não precisa ter medo dela. Tem uma blitz da polícia lá na frente. Eu não estou bêbado, eu estou dentro dos limites, eu estou com o carro em ordem. Eu vou ter medo de parar na blitz? Não. Agora, se eu estiver bêbado, se eu estiver com o carro sem condições e eu sei que está sem condições, ou se eu estiver ultrapassando lugar proibido, ou se eu estiver em alta velocidade, eu vou ter medo ou não? Bom, quando eu me sujeito às leis, eu não preciso ter medo da autoridade. Agora, quando eu não me sujeito, aí eu tenho que ter medo, porque as consequências vêm. Versículo 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar os que praticam o mal. Ou seja, tem autoridade. E a autoridade é para quê? Prender o bandido.
Tem um juiz para quê? Para condená-lo para ele ir para a cadeia. Ou seja, a autoridade é necessária no nosso mundo. Numa empresa tem que ter autoridade, porque se chega lá, está tendo alguma situação dentro da empresa, todo mundo fica perdido, o que nós vamos fazer agora, o que vamos fazer? Vamos virar para o chefe, o que a gente faz? Ele que tem que saber, porque a pessoa tendo autoridade, ela tem como dar o direcionamento para as pessoas à sua volta. A autoridade traz segurança para o dia a dia. Versículo 5. É necessário que lhes sejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Nós vamos fazer o que é certo, nós vamos seguir as leis, não por medo da multa, por medo da cadeia, por medo de represália. Nós vamos fazer o que é certo porque é certo. Nós vamos fazer o que é certo porque Deus pede de nós que tenhamos uma consciência limpa. Que eu vou procurar agir de uma forma correta no meio de uma sociedade porque Deus pede isso de mim. E se eu procuro fazer o que é certo, seguir as leis de Deus, seguir o que Deus fala, eu não preciso ter medo da autoridade. Versículo 6. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a esse serviço. Paguei a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Ninguém gosta de pagar imposto. Ninguém gosta. Principalmente quando ele é demasiado. Quando ele é injusto, muitas vezes. Mas fala, paga o seu tributo. Paga o que você deve e pronto. Lembra o que Jesus falou? Os discípulos chegaram, foram tentar Jesus lá, de fora, vieram assim, é justo pagar imposto a Roma? Estavam os discípulos com Jesus, aí os outros vieram cobrando, se era verdade isso, se podia, se tinha que pagar. Na cabeça do judeu, não. Aqui é a nossa terra, eles são invasores, nós não temos que pagar, não. E Jesus, sabendo da astúcia que vinha a pergunta, ele só responde, o que tem na moeda? A cara de César. Então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Enquanto estamos nesse mundo, a gente vai estar sujeito às leis desse mundo, às autoridades desse mundo, aos tributos desse mundo. Aí você fala assim, mas isso Paulo escreveu naquela época, ele não tem o governo que nós temos. Ele não vive num país com as taxas tão altas como nós vivemos. Vamos lembrar quem era a autoridade máxima nessa época? Era um tal de insano chamado Nero. Então a gente não faz porque a autoridade merece. A gente não faz porque a autoridade é boazinha. A gente faz porque Deus diz que se a gente vive numa sociedade, a gente deve procurar viver com uma consciência tranquila, fazendo aquilo que devemos fazer. Como pessoas amando, ajudando, estendendo a mão, sendo hospitaleiros, sendo humildes, exercendo nossos dons, mas também como cidadãos, respeitando as autoridades que existem. Não é porque ela é boa. Lá era Nero, quando ele escreveu isso para Roma, não era um cara muito bom. Mas ele falou, ainda assim, a gente estando nesse mundo, a gente ainda vive debaixo de uma autoridade e devemos respeitar essa autoridade. Do mesmo jeito que respeitamos a autoridade de Deus. Agora a gente vive numa esperança, lembra que a gente leu no capítulo 12? Numa expectativa de que isso daqui é passageiro. Porque está sendo injusto, às vezes um juiz é injusto, às vezes um policial é injusto, às vezes um político é injusto. Mas a minha pátria não é aqui, a minha pátria é lá no céu. E eu vivo na esperança do dia que eu vou chegar lá e lá tudo vai ser perfeito. Mas enquanto eu passo por esse mundo, eu me encaixo dentro do padrão de autoridade. Eu vou procurar viver de uma forma que seja um bom testemunho no meio da minha sociedade. Versículo 8. 8 a 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isso não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ele fala o seguinte, olha, no meio da nossa sociedade, nós vamos respeitar as autoridades e nós vamos amar o nosso próximo. Isso resume tudo que você vai viver dentro de uma sociedade. Porque se eu amo o próximo, eu vou
cuidar dele, eu vou procurar agir de uma forma correta, eu não vou tratar ele mal, não vou me vingar daquela pessoa, eu não vou falar coisas que vão ofender aquela pessoa, não vou procurar agredir aquela pessoa, seja fisicamente ou seja verbalmente. Eu estou vivendo numa sociedade e a minha atitude como seguidor de Cristo é ter a mesma atitude que Cristo, em amor. Versículo 11. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a vossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Ele fala o seguinte, à luz de tudo isso, de tudo que a gente estudou. Gente, acorda! O tempo está próximo. Não dá para ficar dormindo, não dá para ficar dormindo no ponto. Está se aproximando o dia. A nossa salvação hoje está mais perto do que há um ano atrás, do que 6 meses atrás, do que 10 anos atrás. O dia de nos encontrarmos com o Senhor está chegando, não dá para dormir no ponto. É hora de viver a Cristo, é hora de servir a Cristo, é hora de amar o próximo, de agir de uma forma correta, de servir o Senhor com os dons que Ele tem dado para a gente, de ser humilde no dia a dia, de exercer esse dom em amor. Não dá para ficar dormindo. O tempo é curto. Temos poucos anos pela frente para servir o Senhor e vamos nos encontrar com Ele logo. Não dá para dormir no ponto. Está cheio de gente que conhece a palavra, sabe as coisas e não quer viver aquilo que sabe. E não quer pôr em prática o que tem que pôr em prática e não quer ceder a Deus quando Ele está cobrando de nós uma mudança de atitude. E aí Paulo dá aquela sacudida. Gente, está na hora de acordar. Nós estamos dormindo no ponto. O dia está se aproximando, pessoas estão indo para o inferno, pessoas estão sem Cristo, pessoas estão vivendo vidas que estão sendo um problema. E nós podemos fazer a diferença. Não dá para a gente ficar aqui sentadinho, quietinho, achando que está tudo maravilhoso e não fazer nada. Versículo 12 e 13. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias ou bebedices, não em pudicices ou dissoluções, não em contendas e ciúmes. Ele fala, gente, nós temos que lembrar que nossa vida não é nossa, não somos escravos do pecado, não, nós somos libertos do pecado, nós temos que oferecer nossa vida a Deus, está na hora de acordar, não podemos viver errado nesse mundo. Não podemos ficar fazendo as coisas erradas que os outros fazem. Temos que deixar as coisas das trevas, deixar o passado para lá e viver de uma forma diferente, de um andar digno diante de Deus, revestidos de Cristo. As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo, e não a imundície que a gente pratica, e não as coisas erradas que a gente faz, e não orgias ou bebedices, hoje está bêbado lá no canto fazendo fiascos. É hora de acordar. Não dá para continuar vivendo do mesmo jeito. Agora tem um compromisso. A gente fala, mas a salvação não é só por Cristo? Nada nos separará do amor de Cristo? Sim, é verdade. E não é por isso que eu vou dormir no ponto. Não é por isso que eu vou fazer o que eu quero. Pelo contrário, eu tenho um compromisso de amor com o meu Senhor. Já que Ele fez tanto por mim, eu quero viver de um modo que Ele fique contente. Eu quero ser diferente. Eu quero fazer o que é certo. Eu quero andar bem na minha sociedade, eu quero andar bem em corpo, servindo ao Senhor em amor e exercendo meus dons. E não viver a vida errada que eu vivia antes quando eu estava nas trevas. Aí fala, mas por que ele fala tão duro aqui? Porque tem hora que às vezes a gente precisa de um chacoalhão para acordar. Ou não é? Às vezes precisa tomar uns tapas na orelha para, opa, calma aí, não é brincadeira isso aqui. Versículo 14. Revestivos do Senhor Jesus Cristo e não façam provisão para a carne, para cumprir suas cobiças. Tá. Ele fala o seguinte, está na hora de trocar de roupa. Por quê? Antes a gente vivia com a roupa suja do pecado, agora a gente tem que se revestir de Cristo. Eu pego, estou lá mexendo alguma coisa na casa, com a roupa tudo suja de massa ou de graxa, e eu venho dar estudo do mesmo jeito aqui. O que vocês iam achar? Ficou louco? O que aconteceu? Pelo menos tomar um banho e trocar de roupa devia, né?
É basicamente isso que Deus está falando para a gente. Gente, não dá para viver com a roupa suja do pecado, com imundícia, com as coisas erradas que a gente fazia. Está na hora de a gente se revestir de Cristo. As pessoas têm que olhar para a gente e não ver o Valdir orgulhoso, arrogante. E não ver o Valdir que fica brigando por aí, ou que fica bebendo, ou que fica aprontando. Está na hora de mudar a roupa. As pessoas têm que olhar para a gente e ver o milagre que Cristo fez. Ver o poder do Evangelho atuando nas nossas vidas e nos transformando. Ver que Cristo está em nós. Porque tem pessoas que às vezes querem viver a vida que querem. Esquece que agora as pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo e não o Valdir. Capítulo 14, verso 1. Recebei ao fraco na fé, mas não para discutir assuntos duvidosos. Veja que a versão, eu gosto dessa versão porque ela diz discutir assuntos duvidosos. A outra versão, a minha, fala discutir opiniões. Nós temos que pensar o seguinte: nós estamos servindo a Cristo. E aí, de repente, tem uma outra pessoa que pensa alguma coisa lá diferente e quer ficar discutindo opinião. E tem gente que adora ficar discutindo qualquer coisa, não tem? Então aí um vai discutir por causa de que não pode usar tal tipo de roupa, outro vai discutir que não pode comer tal tipo de comida, e fica só em discussões que não levam a lugar nenhum. Ele fala o seguinte, gente: tem paciência. Se o cara ainda não entendeu bem, se ele ainda está preso a algumas regras, tenha paciência com ele, mas não fica discutindo opinião. Isso é perder tempo. Para que a gente vai perder tempo com coisas que não são essenciais? E aí que é importante, aquilo que não é essencial. A salvação é por Cristo e pela graça. Se alguém quiser mudar alguma coisa disso, tem que discutir. Não dá para aceitar, deixa a opinião dele. Não. O que é certo é certo. Se alguém quer viver uma vida imunda fazendo tudo que é errado, também isso daí não tem cabimento. A gente também tem que ter nosso posicionamento. Agora, para ficar discutindo picuinha, para ficar discutindo opinião, para achar que eu sou mais entendido, eu quero ter paz em vez de ter razão. Agora, quando as coisas são do cerne das Escrituras, aí sim, a gente fica o pé e diz, não, é assim. Jesus agia assim. Ele tinha paciência com algumas pessoas, mas quando viu os fariseus querer dizer que eles iam, por exemplo, pelas suas obras, Jesus fincava o pé e dizia não. Mas para ficar só discutindo opinião por discutir, por coisinha pequena, gente, a gente tem mais coisa que nos une do que o que nos divide. Ah, mas ele está sendo fraco pensando desse jeito. Sim, então acolha ele, em vez de pôr um pontapé nele. Então ele deixa claro, para assuntos simples, comuns, pequenos, não para assuntos que são o cerne da Bíblia. Se alguém chegar e dizer assim, não, a Bíblia não é a palavra de Deus, aí eu vou discutir. A Bíblia é a palavra de Deus porque ela afirma que ela é. Se alguém chegar e dizer assim, não, para ser salvo tem que fazer essa regra, tem que seguir isso, tem que seguir aquilo, porque senão não vai ser salvo. Não, vamos discutir. A Bíblia deixa claro que é somente por Cristo e crendo no que Cristo fez por nós. Agora, por coisinhas pequenas, e ele vai dar 2 exemplos aqui. Os dias e a comida. Não compensa ficar perdendo tempo com isso, brigando por coisa assim. Acolha a pessoa em vez de chutar ela para fora. Versículos 2 a 4, ele vai dar o primeiro exemplo. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil ou o fraco come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai. Mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Veja só. Primeira razão pela qual a gente vai acolher a pessoa é porque Deus é poderoso para o sustentar. Se Deus o aceitou, se Deus o mantém, por que eu vou ficar julgando ele? E aí ele fala, uns acham que pode comer tudo, outros acham que não pode comer. De repente alguém vai dizer assim, eu acho que não pode comer carne de porco. Se ele não misturar isso com salvação, não come. Agora, não me julgue se eu como. Um não julgue o outro. Agora, quando a pessoa diz, se você comer carne de porco, você vai para o inferno, aí tem discussão, porque ele misturou com salvação. Mas só para discutir opinião, não precisa. Se Deus o aceitou, sendo frágil numa parte doutrinária, quem sou eu para ficar brigando com ele? Acolho ele. Não concordo com a sua opinião, mas vamos andar junto. Não vamos brigar por causa disso. Versículos 7 e 8.
Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Veja, eu não vou ficar discutindo, os versos 5 e 6 que a gente não leu, fala de dias. Um julga igual todos os dias e o outro acho que não. Para que eu vou ficar brigando por isso? Eu vou pegar e vou pensar o seguinte, olha, se eu estou aqui para servir a Deus, eu vivo para Ele, eu sou dele, Ele também é dele, vamos acolher, em vez de simplesmente dispensar a pessoa. Agora, lembra que é o quê? Para assuntos simples, secundários, duvidosos, discussões de opiniões. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Porque se a gente morrer, a gente vai morar com o Senhor no céu, certo? E enquanto a gente vive, a gente é dele aqui, está aqui para fazer a vontade dele, certo? E como ele fala para a gente acolher as pessoas que têm uma dificuldade, às vezes, em alguma área, eu vou acolher por causa do Senhor que eu sirvo. Porque Ele pede isso de mim. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, estou para fazer a dele. Então, vou acolher essa pessoa. Versículo 9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Ou seja, Cristo é o nosso Senhor. Ele morreu e ressuscitou para ser o nosso Salvador, mas também para ser o nosso Senhor, para mandar na nossa vida. Se vivemos, para Ele. Se morremos, para Ele. Somos dele. Ele é o nosso Senhor, eu estou aqui para servir a Ele. Se Ele pede que eu tenha paciência com alguém, porque ele está chegando agora, porque ele é novo na fé, porque ele está aprendendo as coisas, eu devo ter paciência e acolher aquela pessoa. Versículos 10 a 12. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Gente, eu vou dar contas a Deus pelo que eu faço, pelo que eu falo, pelo que eu penso. E Ele também vai dar contas a Deus. Então deixa Deus resolver com Ele certas coisas. Não vou ficar brigando com Ele o resto da vida. Eu vou ser julgado se eu acolhi ou não, se eu rejeitei, se eu desprezei. Não cabe a mim, não tenho o direito de desprezar outra pessoa por pensar diferente. Eu posso ter paciência com ela em vez de desprezar aquela pessoa. Ah, mas essa pessoa está com problema. Então ele vai dar conta para Deus. E eu, com a minha atitude, se eu estou tendo uma atitude arrogante de me sentir superior a ele, eu vou dar contas a Deus por aquela atitude que eu estou tendo. E aqui traz uma responsabilidade para nós refletirmos, né? A salvação é garantida, Cristo morreu pelos nossos pecados, depende dele, é garantida por ele, mas aquilo que eu faço no meu dia a dia, um dia eu dou conta para Deus. Eu tenho uma responsabilidade diante dos meus atos, diante das minhas atitudes. Por isso eu não tenho o direito de sair fazendo qualquer bobagem que eu quiser por aí. Eu sou responsável por aquilo que eu faço diante de Deus. Deus vai me cobrar se eu fizer errado. Então, a gente vai acolher as pessoas por causa do Senhor, não por causa delas. Porque se for por causa delas, a gente desanima. Como também algumas pessoas olhando para nós podem desanimar. Então, a razão para acolher pessoas, mesmo que elas pensem um pouco diferente, não é porque ela é legal ou ela é chata. É porque o Senhor pede isso de mim. Um dia eu vou comparecer diante dele, eu vou dar contas da minha atitude. Eu posso até discordar, eu posso, se for uma coisa essencial, tipo a pessoa pregando por salvação por obras, eu posso ir falar firme com a pessoa, mas nunca com um tom de arrogante, me achando que eu sou superior àquela pessoa. Eu vou dar contas a Deus, eu sirvo a Deus, e Ele está pedindo isso de mim. Eu sou responsável diante dEle pela atitude que eu estou tomando. Eu quero andar como Ele andou, pisar nas pegadas que Ele deixou. Eu quero olhar como Ele olhou, olhar sem maldade,
com os olhos do amor. Eu quero viver como Ele aqui, com os olhos nos céus e as mãos assim.